Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação e o governo federal vai lançar 2 programas específicos. O ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, está conosco aqui no estúdio da Itatiaia, em Brasília. Ministro, seja bem-vindo. Muito obrigada pela entrevista. Bom dia, Edilene. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. Ministro, quais são os planos que o governo federal vai lançar hoje? Como é que isso ajuda no combate à fome no Brasil, no desenvolvimento da agricultura familiar, na produção de alimentos? Então, Edilene, o presidente Lula lança nesta manhã 2 planos nacionais. O primeiro deles é o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, que é chamado de Alimento no Prato. E o segundo é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O presidente Lula tem, sempre na sua trajetória política, ele tem um compromisso com o povo brasileiro. Ele quer que o Brasil alimente adequadamente os brasileiros. Que ele sempre disse que é importante que o Brasil possa proporcionar pelo menos 3 refeições ao dia a cada brasileiro. Porque a fome é uma situação que desorganiza a pessoa. E é por isso que o presidente Lula tem esse objetivo. Quando ele saiu da presidência e depois a presidenta Dilma Rousseff saiu, nós tínhamos conseguido tirar o Brasil do mapa da fome. Muitas políticas que conduziram a esse objetivo. Depois que a presidenta Dilma saiu, essas políticas foram desarticuladas e o Brasil voltou para o mapa da fome. Na volta do presidente Lula, tinham 33 milhões de brasileiros no mapa da fome. Já em 1 ano e 9 meses de governo, 1 ano e 10 meses, já foram retiradas 24 milhões de pessoas do mapa da fome, restando 9 milhões. Mas outro problema do Brasil não é só que as pessoas... Nós temos pessoas que passam fome num país farto de comida, mas nós temos uma outra situação que muitas pessoas, em função do preço dos alimentos, passam a comer inadequadamente. E esses produtos acabam levando as pessoas a terem problemas graves de saúde, como diabetes, hipertensão, todo tipo de problema de saúde. Então, 2 desafios: alimentar adequadamente, e outro desafio, comer produto saudável. E, digamos assim, fazer um programa de reeducação alimentar do nosso povo. E é por isso que o presidente Lula está lançando esse programa. Abastecer é fazer com que chegue alimentos em todos os cantos do Brasil, em todos os rincões do Brasil, tenham alimentos saudáveis e tenham alimentos de qualidade a um preço justo. O que importa agora é fazer com que esses alimentos que cheguem os alimentos saudáveis e que o preço dos alimentos diminuam, para que esse brasileiro volte a comer as comidas da tradição cultural do Brasil, né? São várias tradições culturais, né? E por isso ele precisa voltar a comer, e vai voltar a comer se o preço for adequado. Se o preço ficar alto, não. Por isso o esforço hoje é produzir mais alimentos, ampliar a produção de alimentos, né, fazer essa transição para uma produção orgânica e fazer com que esses alimentos cheguem em todos os lugares do Brasil. Tem lugares que não chegam a alimentos saudáveis, são chamados desertos alimentares, né, que chegam somente ultraprocessados. E essas pessoas não têm acesso a alimentos saudáveis. Então, o nosso mecanismo é fazer com que esses alimentos cheguem nesses lugares. Normalmente são periferias de grandes cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Você precisa fazer com que chegue muito alimentos saudáveis através das feiras livres, dos mercadinhos populares, para que esse habitante tenha condição de se alimentar, porque se alimentar é sinônimo de se medicar. E como é que operacionaliza isso? Olha, nós temos 6 eixos de operacionalização. Primeiro, criar um sistema de abastecimento alimentar eficiente, sustentável e inclusivo. Nós queremos sempre fazer com que o produtor possa levar o alimento para um lugar mais perto
para o consumidor. Tipo mini Ceasas ou não é isso? Hoje você tem já Ceasas no Brasil inteiro. Nós queremos ampliar a participação dos agricultores familiares nessas Ceasas. Você tem a Ceasa Minas, por exemplo, um dos acordos que será assinado hoje de manhã é esse de ampliação da presença do agricultor familiar na Ceasa Minas, na Ceagesp de São Paulo, e estimular com que isso vá para todo o Brasil. Além disso, em cada Ceasa tem um bom banco de alimentos, para não ter desperdício. Tudo que for poder ser perdido, você reaproveitar com sopas pré-fabricadas, com sucos, com todo tipo de doações de alimentos, para que não tenha desperdício. Já existe isso? Tem o banco de alimento, mas está muito caído, né? Os 2 bancos de alimentos que nós temos, na Ceasa e na Ceagesp, estão muito deteriorados. Então, nós vamos fortalecê-los e fortalecer também pelas centrais de abastecimentos existentes no Brasil, que muitas são estaduais, e as próprias Ceasa e Ceagesp têm centrais no interior de Minas e São Paulo. Então, nós queremos ampliar a participação do agricultor familiar, ajudar esse agricultor a acessar crédito, ajudar esse agricultor a fazer a transição para uma produção ecológica, para uma produção agroecológica, para uma produção orgânica. E esse alimento pode chegar nos bairros com mercadinhos. Aí você pode fazer, uma das propostas está aqui, parcerias público-privadas, para que você aumente o volume de alimentos frescos nos chamados desertos alimentares, que normalmente são as periferias das grandes cidades. Como é que funcionariam essas PPPs? As prefeituras do lado do poder público também teriam que se envolver? Sim, tem. Por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem hoje já um programa de abastecimento, que ela recebe das cooperativas alimentos frescos e alimentos da agricultura familiar e distribui para as escolas e distribui também no programa de aquisição de alimentos, que é uma outra estratégia nossa aqui. O que é o programa de aquisição de alimentos? É adquirir alimentos do agricultor familiar e doá-los nas regiões onde tem insegurança alimentar. Então, você faz um mapa da insegurança alimentar e, ao mesmo tempo, você faz um mapa de abastecimento de alimentos ali, seja via distribuidoras, seja via mercadinhos, seja através dos programas públicos. Ministro, o senhor falou do fortalecimento da agricultura familiar dentro das centrais de abastecimento. Isso significa que o governo federal está colocando uma pá de cal na possibilidade de privatização de algumas Ceasas, que é um debate que ocorreu nos últimos anos? O governo federal já superou essa fase, retirou a Ceasa Minas e a Ceagesp do Plano Nacional de Desestatização, e agora nós vamos assinar, hoje de manhã, com o presidente Lula, um convênio com o BNDES de fortalecimento da Ceasa, da Ceagesp, e assim nós estamos fazendo um movimento contrário. Essas empresas são lucrativas, então você iria privatizá-las por quê? Outra coisa, o acesso a elas é mais fácil, os preços que são praticados lá dentro para os concessionários são melhores. E, nesse sentido, ajuda a ampliar o fornecimento da agricultura familiar e diminuir o preço dos alimentos. A instalação de corredores agroecológicos, principalmente nas periferias, também é uma estratégia que o governo federal pretende implementar, e o fato de muitos partidos de direita e centro-direita terem ganhado as prefeituras pode atrapalhar a estratégia do governo federal para o próximo ano? Não, não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar porque hoje tem programas, e nós estamos desenvolvendo um programa de agricultura urbana e periurbana, junto com as cozinhas comunitárias, que estão proliferando, estão aumentando fortemente. Ontem, com o ministro Wellington Dias, nós entregamos ao presidente Lula outro acordo que será assinado aqui de apoio às cozinhas comunitárias. Então, as cozinhas comunitárias elas vão chegar no conjunto da periferia, e elas são normalmente feitas ou através das prefeituras ou através da sociedade civil. E, por isso, eu não creio que um prefeito de bom senso vá desestimular as cozinhas comunitárias, porque o povo gosta delas, né? E como é que funciona para todo mundo em casa entender? É tipo um restaurante popular? É um restaurante popular. Uma cozinha comunitária é um restaurante popular
que as pessoas se inscrevem e podem se alimentar diariamente ali com um preço muito pequeno. Tem uma meta de multiplicação, tipo um número atual? Tem. Essa meta vai ser anunciada hoje pelo ministro Wellington, né? E eu gostaria de não me antecipar a ele. Sobe em que percentual? Só para a gente entender mais ou menos. Olha, até o final do governo. Eu acho que até o final do governo, mais de 1000% o aumento das cozinhas comunitárias no Brasil. Ministro, nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação de queimadas, agora devem diminuir um pouco porque a gente está com uma mudança de tempo, chuva, mas isso afeta o abastecimento e a produção de alimento no Brasil? Afeta, negativamente. As queimadas afetam porque elas queimam a produção, queimam o solo, além dos problemas que geram de saúde para a população naquela fumaça que vai para as cidades, né? Então, afeta muito, nós queremos... Acabou de ser sancionada uma lei do presidente Lula que é para a diminuição de queimadas e para a proibição de queimadas, para as queimadas serem substituídas por práticas agrícolas mais modernas. E, assim, o uso de máquina para retirar, quando você tem muito mato, você pode retirar esse mato com trator, com pequenos tratores, pequenas roçadeiras, do que você botar fogo. O fogo é uma tradição cultural brasileira que precisa ser substituída, e a lei já diz isso, e os governos de Estado que cabem fazer o controle agora têm que fazer um controle forte. Ao mesmo tempo, eu acho que tem que aumentar a punição para aqueles que colocam fogo, incêndios criminosos. Esses precisam ser punidos. Para os pequenos agricultores não utilizarem mais queimadas como forma de trabalho, tem algum incentivo do governo federal em compra de equipamentos? Tem um incentivão. Tem o PRONAF. Vai ampliar? O PRONAF Mais Alimentos, as máquinas até R$50 mil vão pagar um juros de 2,5%. O juro no Brasil está 10,5%, não é isso? E nas máquinas vai ser de 2,5%, com carência de 3 anos, 10 anos para pagar a maquininha. Então, é uma máquina subsidiada para que o agricultor possa tomar esse empréstimo, comprar a máquina e mecanizar a sua agricultura. Porque com a mecanização diminui a penosidade do trabalho no campo, aumenta a produtividade e não se utiliza desses métodos, porque esses métodos são perigosos para o agricultor. Veja quantos agricultores que tiveram a sua propriedade queimada, a cerca queimada, os animais, inclusive, eu vi agricultores que perderam animais que foram queimados, eu vi também produção queimada, produção de frutas, produção de café. Por isso, a queimada precisa ser extinta no Brasil. Das queimadas dessa última temporada, que percentual o governo estima que tenham sido em função da atividade de agricultura? Então, na verdade, as queimadas estavam proibidas, né? Então, tem investigações, inclusive, de pessoas que fizeram queimadas criminosas, né? Incêndios criminosos, estão sendo investigadas essas pessoas, né? Certamente também tem agricultores que fizeram manejo com fogo, mas isso tem que ser totalmente desestimulado e uma nova agricultura tem que nascer sem a utilização do fogo. Ministro, nesse pacotão que o governo federal lança nessa quarta-feira, tem ações de regularização fundiária e reforma agrária? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro fala que ele fez uma reforma agrária, uma regularização fundiária maior do que a do Partido dos Trabalhadores. Tem algum planejamento nesse sentido dentro das ações do seu ministério? O ex-presidente Bolsonaro não colocou uma colher de terra nova na reforma agrária, não fez nada de reforma agrária. E de regularização fundiária, ele só renovou os títulos que nós já tínhamos dado. É como se você fosse renovar a sua carta de motorista e aí alguém dissesse, eu dei uma carta nova, né? Então, esses dados dele são mais uma fake news dele, né? O presidente Lula já lançou um programa de reforma agrária, o chamado Terra da Gente, que está comprando terra, destinando terras de compras do governo para a reforma agrária, terras públicas para a reforma agrária, terras do Banco do Brasil, terras de grandes devedores, e assim nós voltamos a
fazer novos assentamentos e Minas Gerais já está ganhando novos assentamentos. Quantas famílias o senhor acredita que devam ser beneficiadas até 2026? Nós faremos um programa para 300 mil famílias até 2026. Já foi lançado? Já foi lançado e está em curso. Como é que está a implementação? Está implementando. Agora, ministro, em relação ao preço dos alimentos, que é o que preocupa muito no Brasil, tem alguma estratégia específica? Tem duas estratégias, três, eu diria. A primeira estratégia é o Plano Safra. Nós diminuímos o custo do dinheiro. Hoje, para você produzir alimentos, os juros é de 3% para a produção de alimentos. Para você produzir alimentos orgânicos, 2%. E para aquele pequeno agricultor, 0,5% de juros. Então, os juros diminuíram muito no governo do presidente Lula e o volume de dinheiro é o mais alto, são 77 bilhões de reais no Plano Safra. Então, tem dinheiro. Segunda estratégia que a gente tem agora, que vai ser lançada também nessa manhã pelo presidente Lula, é uma estratégia para ampliação da produção de arroz, a chamada produção de arroz em terras altas. Tem a ver com o problema que o Brasil enfrentou recentemente? Tem a ver, porque nós temos que ampliar a produção de arroz, porque o arroz é a comida preferida do povo brasileiro e principalmente do povo trabalhador, que trabalha com o trabalho braçal. O arroz é muito importante. Então, nós estamos com duas estratégias de produção, de ampliação da produção de arroz, um para a agricultura familiar e um outro para o grande produtor agrícola. E como é que vai funcionar? Vai funcionar através de contratos de opção. Nós vamos lançar um preço mínimo e se o agricultor não conseguir atingir o preço mínimo, nós compramos o produto dele. Então, é uma garantia de produção. Vai ser lançada hoje pelo presidente Lula. Então, essa é uma segunda estratégia de curto prazo. E tem uma terceira estratégia que é para ampliar a produção de leite. Para o agricultor familiar, ampliar a produção de leite, a sua produção leiteira, que é por meio de recuperação de pastagens degradadas, melhoria genética do gado leiteiro da agricultura familiar, estratégias de manejo, alimentação do gado, enfim, são essas as estratégias que nós temos em mão de mais curto prazo. Não só o pequeno produtor, mas o grande produtor no Brasil também reclama de entrada de leite estrangeiro por causa dos acordos com o Mercosul, de triangulação. Tem alguma ação nesse sentido? Tem. Recentemente, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, protocolou uma petição dizendo que tem dumping na Argentina e no Uruguai. Então, o Ministério de Indústria e Comércio ele está debruçado agora sobre os estudos, porque o acordo do Mercosul ele trabalha com a ideia de fronteiras abertas, mas não trabalha com a ideia de dumping. E, havendo dumping, nós não podemos aceitar e, por isso, as providências serão tomadas. O senhor acha que o próximo passo será dado quando? Em brevíssimo. Nós já tomamos outros passos. Quais foram os outros passos? Demos estímulos aos laticínios que compram leite de produtores brasileiros, estímulos tributários. Nós também demos um passo no sentido de oferecer dinheiro barato para as cooperativas de leite, e elas têm que comprar do produtor brasileiro. Então, nós demos vários passos já. E agora tem essa petição anti-dumping, que, se houver dumping, nós temos que diminuir a importação de leite estrangeiro. E isso seria a partir de quando? Imediatamente. Porque acha que é novembro, dezembro? Eu acho que novembro, dezembro, porque a CNA protocolou agora. Ela protocolou no mês de outubro, praticamente. Então, é agora que o governo terá a condição de fazer a análise. Então, em novembro deve ser uma resposta. Se houver dumping, de fato, nesse país, aí diminui a importação. Diminui muito a importação de leite. Só leite ou só leite? É leite. Leite em pó. Né? O que estão importando é leite em pó. Né? Ministro, o governo perdeu uma batalha na Câmara dos Deputados na discussão da regulamentação da reforma tributária, que foi o imposto seletivo para ultraprocessados. Qual que é a expectativa em relação ao debate agora no Senado? Eu espero que o Senado retome e faça uma tributação sobre os ultraprocessados, porque nós temos que estimular a população a consumir produtos frescos ou com baixo processamento, porque o ultraprocessado ele provoca graves problemas de saúde
E eu espero que o Senado Federal possa chamar o feito à ordem e tributar mais fortemente o ultraprocessado para desestimular o consumo de ultraprocessados ou para financiar os produtos orgânicos, os produtos frescos. O senhor está esperançoso ou é uma batalha difícil? Eu estou esperançoso. Eu espero que volte a tributar fortemente os ultraprocessados e também volte a tributar fortemente os agrotóxicos. O presidente Lula tem cobrado de ministros de áreas afins a do senhor medidas para a redução do uso de agrotóxicos no país. O que tem de novidade em relação a isso? O PRONARA, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. A ideia, a estratégia do PRONARA é mapear aqueles agrotóxicos ultra perigosos e ultra contaminantes e fazer uma estratégia de produção de bioinsumos que substituam esses agrotóxicos. É assim que tiver um bioinsumo correspondente, você proíbe aquele agrotóxico ultra perigoso e ultra contagiante. Mas isso é um plano de longuíssimo prazo, né? O governo vai fazer esse investimento na produção desses biofertilizantes? Já, com recursos da FINEP, com recursos do governo, do CNPq, para você ter e ampliar. E isso é uma estratégia que todo mundo quer. Por exemplo, os exportadores brasileiros de milho e soja, eles são cobrados no exterior. E tem muitos produtores de milho e soja no Brasil que já usa bioinsumos. E assim é uma revolução que está em curso. Os produtores de fruta, produtores de legume, de verdura, tem muitos produtores, não é uma coisa do pequeno e do grande, o grande versus o pequeno. E precisa de novas plantas de produção para esses ou não? Existe uma produção de bioinsumo que chama on-farm, que você produz dentro da sua propriedade. Então, é ter um laboratório qualificado, com um farmacêutico, um químico, e assim você tem um bioinsumo dentro da sua propriedade. Ministro, hoje qual é o lugar do Brasil na colocação do ranking de diminuição da fome? Olha, o Brasil está sendo elogiado. Quem elogia o Brasil, e ele tem vindo muito ao Brasil, é o diretor-geral da FAO. A FAO é o órgão da ONU para a alimentação. E ele tem elogiado o Brasil, que o Brasil conseguiu tirar 24 milhões de brasileiros do mapa da fome em 1 ano e 10 meses. E hoje ocupa que posição em relação a outros países? Olha, o Brasil hoje ainda, eu não tenho esse dado para te dar aqui, mas eu fico te devendo e vou te dar no sentido da segurança alimentar, né? Qual é o nosso lugar entre os países do mundo no sentido da segurança alimentar. E certamente nós melhoramos muito, mas tem muitos brasileiros ainda no mapa da fome, porque eram 33 que o presidente Lula encontrou, 33 milhões de brasileiros, já tirou 24, mas ainda tem 9 milhões no mapa da fome que nós precisamos tirar, e o compromisso do presidente é, nos anos de 25 e 26, resolver para que todo brasileiro tenha acesso ao menos a 3 refeições ao dia. Porque o presidente tem tentado puxar essa discussão no cenário internacional, ele fez isso nos discursos dele na Assembleia Geral da ONU, que a gente acompanhou, no G20 deve ter uma oficialização, né, da frente do combate à fome. O que tem de ação do Ministério do senhor agora na cúpula do G20 para a COP, não só do Brasil, mas essa no Azerbaijão? A pasta leva alguma ação específica do Brasil? Leva. Primeiro, você falou do compromisso do presidente. O presidente puxou a chamada Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. Então, ele chamou o mundo inteiro a combater a fome, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, e isso está gerando um grande movimento de compromisso dos países do mundo para tirar o mundo inteiro do mapa da fome. O presidente Lula liderando essa aliança global. Aqui nós vamos entregar para a COP as chamadas florestas produtivas, chamados sistemas agroflorestais. Isso é, nós queremos recuperar a cobertura vegetal com espécies frutíferas que deem resultado econômico. Então você tem aí as frutas, você tem a manga, você tem no Nordeste uma infinidade de frutas, no Norte você tem o açaí, o cupuaçu, a castanha, e junto com isso a produção de alimentos. Então você resolve o problema da fome e dá sustentabilidade a essas propriedades e recupera a cobertura vegetal dessas propriedades. Então investir na ampliação da produção de frutas. É isso, basicamente? A gente chama de florestas produtivas, né? Frutas e também energia, porque o dendê
ele produz energia, a macaúba produz energia. Com isso, você vai ter uma renda para esses agricultores. É uma estratégia de recuperação da cobertura vegetal. Isso é arborização, nós vamos arborizar o Brasil. E não precisa desmatar para plantar de novo, é a área que tem espaço para plantação? É a área que já foi degradada, nós vamos recuperá-la na produção de espécies que deem resultado econômico, e com isso, para o agricultor, vai ser mais interessante a árvore de pé do que a árvore deitada, porque vai estar dando dinheiro para ele ali. O cacau hoje é uma fortuna, o café hoje é uma fortuna, e, ao mesmo tempo, nós vamos fazer recuperação através de florestas produtivas, a recuperação de pastagens, porque quando você recupera a pastagem, você sequestra carbono e você melhora a alimentação do gado, então você não precisa ampliar a pastagem para as florestas, mas você pode reduzir a tua área de pastagem e alimentar melhor o gado. E terceiro, produzir alimentos, produzir arroz, feijão, legumes, verduras, frutas você já está produzindo nas florestas produtivas. Então a gente chama integração lavoura, floresta, pecuária. Essa é a mágica para o Brasil hoje, integrar lavoura, floresta, pecuária. Gado todo mundo tem. O que você precisa é fazer uma produção mais sustentável, por isso recuperar a pastagem. O floresta para ter o resultado econômico da árvore de pé e a lavoura para produzir alimentação. Isso nós vamos entregar para a COP. E isso é uma política nacional já em curso? Em curso, já foi, o presidente já baixou e nós, no Plano Safra, já tem um estímulo para as florestas produtivas, e agora a gente vai ampliar. O BNDES está soltando 30 editais para ampliar a produção de florestas no Brasil. Ministro, o que o senhor acha importante de mensagem para o Brasil nesse momento, pensando na segurança alimentar e no combate à fome, que é um dos principais motes do presidente Lula? Primeiro, cumprimentar e agradecer os agricultores brasileiros. Eles são muito importantes. Nós vamos fazer agora, o presidente Lula vai lançar um desenrola rural para resolver, desenrola no campo. É quando? Isso deve estar terminando. Acho que para novembro, dezembro, o presidente Lula lança o desenrola no campo. Como é que vai funcionar? O desenrola no campo vai promover um perdão da parte da dívida desses agricultores, de um parcelamento. Com isso, o agricultor que está endividado, ele pode resolver o problema da sua dívida e voltar a tomar crédito, né? Então, cumprimentar os agricultores, agradecer pelo esforço deles e dizer que vem aí pela frente o desenrola no campo e ele poderá voltar a tomar crédito. E um outro aspecto também é que nós precisamos convocar as empresas estaduais de assistência técnica e extensão rural, a Embrapa, o Sistema Senar, o SEBRAE, as universidades, estudos federais, para ajudarem o nosso agricultor a fazer uma transição nesse momento que você tem uma mudança climática muito grande. Nós temos que ajudá-lo a fazer uma agricultura resiliente, porque as secas são extremas e as chuvas são extremas, e o Brasil é plataforma desses desastres climáticos. Quem viu o Rio Grande do Sul viu todos os problemas que nós vivemos lá no Rio Grande do Sul. E isso significa que tipo de medida para quem não é do campo e não tem ideia? Olha, você pode, quem tem, escolher melhor a semente, fazer uma irrigação mais racional que gaste menos água, automatizada. Você pode também plantar em estufas, escolher espécies que possam ser mais resistentes ao calor. Então, você tem um conjunto de medidas que quem trabalha com assistência técnica pode ajudar esse agricultor a ter uma agricultura que resista às mudanças climáticas, né? Nós vamos ajudar o agricultor também a fazer essa transição de uma agricultura com base química, usando agrotóxicos, para uma agricultura com base biológica, né? Usando os bioinsumos. Isso também nós precisamos ajudar o agricultor a fazer essa transição, em que ele vai vender um produto
que ele vai ser melhor remunerado e que vai ser mais saudável. Para quem não é do campo entender, o que é um bioinsumo? O bioinsumo é o uso de bactéria para combater as pragas, né? Então, você usa micro-organismos para combater as pragas. Você não usa mais agrotóxico, produtos químicos, mas você usa micro-organismo e ele vai lá e, mata a praga e você não precisa usar coisa química e aquele produto que você vai vender vai ter um valor maior e ele vai ser mais saudável. O povão brasileiro mesmo sabe fazer isso. Você vai nas áreas de quilombo, você vai em áreas de agricultores familiares, você vai ver assim uma batata doce imensa, bonitona, sem nenhum agrotóxico, né? Mas nós temos que ajudar o conjunto dos agricultores a adotar essas estratégias. Ministro, em relação ao desenrola do campo, o senhor tem mais ou menos ideia dos valores das faixas que serão contempladas? Olha, até a faixa de R$20 mil vai ter um desconto de um tipo que não está decidido ainda, está em estudo. Até a faixa de R$50 mil vai ter um outro desconto. Tudo isso deve ser anunciado pelo presidente Lula e você não me queira que eu fure o presidente Lula aqui no seu programa, não. Não custa tentar, né? Ministro, não custa muito obrigada. Tentar. Eu que agradeço, Edilene, agradeço a você, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia, a maior rádio do Brasil. Muito obrigada. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, em entrevista à Itatiaia, aqui em Brasília.